Josué capítulo 11, versículo 18 ao 23. Você encontrou? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por meio de guerra, as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração, para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos, e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate, em Asdod, alguns subsistiram. Assim, tomou Josué toda essa terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Repita comigo esta última parte, dizendo: e a terra repousou da guerra. Amém? E que deixe bem grifado, repetindo comigo também, o trecho que diz: nenhum dos anaquins sobreviveu. Diga isso, por favor. Vire para o irmão que está do seu lado e diga para ele: nenhum dos gigantes sobreviveu. Amém? Glória a Deus. Vou ler para você um salmo, um versículo do Salmo 73, e você não precisa abrir, vou ler para você, nesta versão que eu coloquei aqui, no meu esboço. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, versículo 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, nós sabemos que a nossa vida, ela é cíclica, que existem estações, que existem tempos determinados na nossa vida, na nossa jornada. A semelhança daquilo que Deus estampou na natureza, como um exemplo para nós, existe o tempo do inverno, existe o tempo da primavera, existe o tempo do verão. As estações elas vão se alternando uma após outra, muitas das vezes uma abrindo caminho para uma outra determinada estação, para um determinado tempo, um determinado ciclo. Esta figura estampada na natureza é para nós uma lembrança de que também a nossa vida, a nossa jornada como filhos do Deus Altíssimo nessa terra, a nossa jornada como igreja de Cristo Jesus, ela também é cíclica. Ela também está sujeita a passar por tempos, muitas das vezes, de inverno, a passar por tempos de muita dificuldade, a tempo de escassez, a tempo onde lá fora tudo parece estar escasso, parece estar amortecido, gelado, e que também existem tempos em que nós nos alegramos, assim como o Cantares de Salomão diz, é chegado o tempo de cantar. As aves estão voltando da migração, as flores já estão surgindo, os frutos estão brotando ali na plantação, e nós sabemos que nesta jornada, mudanças, desafios, batalhas, conquistas e também perdas ao longo do caminho, eles irão acontecer. Que às vezes, uma árvore, mesmo podada, que uma planta, uma árvore, mesmo às vezes judiada pelo inverno, sem folhas, sem copa, ou também uma árvore que está florida, uma árvore que está copada, uma árvore que está em flores, dando a promessa da frutificação, ou até árvores que já estão no estado avançado de maturidade, frutificando, produzindo, elas têm algo que as mantém de pé, algo que as mantém de pé, algo que as mantém firmada, algo que segura aquela árvore no meio de todos estes vai e vem, destes ciclos que vão se alternando, algo que segura esta árvore no meio destes tempos que vão se alternando. Você encontra uma árvore ali ressecada no inverno, mas ela está de pé. Você encontra uma árvore também florida no tempo da primavera, mas ela permanece também de pé. O que é o sustento? O que é a âncora? O que é a rocha?
o que é o lastro, o que é a coluna que mantém esta árvore de pé. Olhamos e sabemos que ela se mantém de pé porque ela avançou as suas raízes em profundidade. Ela criou raízes, ela lançou essas raízes abaixo, muitas das vezes profundamente, até tocar as correntes das águas vivas, muitas das vezes secretas, no oculto, no secreto, mas ela assim foi avançando as suas raízes em profundidade, até que as suas raízes fossem banhadas pelas correntes das águas vivas, as correntes dos ribeiros, e assim ela pudesse ser sustentada no tempo da adversidade, mas também considerando a sua expectativa correta no dia da abastança, no dia da alegria, no dia da fartura. Ela não desviou os seus olhos para as coisas externas, para a fartura que existia ao seu redor, mas ela entende, esta árvore, que a razão maior de estar florida, a razão maior de estar frutificando é o fato das suas raízes estarem sendo banhadas pelas águas, estarem sendo lavadas constantemente pela água. Quando o Senhor Deus ordenar para você dormir, durma. Quando o Senhor Deus falar para você descansar, descanse, porque é provável que logo ali na frente você precisará de todo esse descanso, você precisará de todo esse descanso no Senhor, porque nós não sabemos o que se desenrola logo ali na nossa jornada. Quando Deus mandar você chorar, chore. Quando você discernir que é o tempo de cantar, cante, se alegre na presença do Senhor. Mas, queridos, nós precisamos também discernir quando o Senhor está nos convocando para a batalha. Quando a trombeta ela toca no arraial, quando Deus está chamando você para a guerra, não é hora de chorar, não é hora de lamentar, não é hora de choramingar, não é hora de ir para a presença de Deus súplice, não é hora muitas das vezes de rir. Quem é que ri diante de uma batalha? É hora de você se armar com as armaduras espirituais e se posicionar, independentemente se está ferido, independentemente se as lágrimas estão aqui, beirando os olhos para pular, para escorrer na tua face, muitas das vezes injuriada, sofrida pelos reveses da vida. Queridos, se Deus está falando para nós, está nos convocando para ir à guerra, é hora de tocar a trombeta, é hora de levantar a bandeira do Senhor, é hora de levantar este pendão real, é hora de nós nos levantarmos como guerreiros e obtermos do Senhor a força para que nós venhamos a avançar, que nós venhamos a avançar em posse da herança. E é necessário, queridos, maturidade para executar o que Deus está falando conosco nesse tempo. É necessário maturidade. Em tempos de guerra, quando a árvore está lutando contra o inverno das provações, o que sustenta essa árvore são as suas raízes, lançadas profundamente em Cristo Jesus, num relacionamento profundo com Cristo Jesus, num relacionamento de aliança. Essa é a primeira palavra-chave. Então, fale consigo mesmo, repita isso para que isso fique enfatizado. Um relacionamento de aliança é a primeira coisa. Uma árvore firmada, uma árvore que resiste, ela passa por todas as estações de pé. É uma árvore que entendeu o poder da aliança, o poder do relacionamento em profundidade com Jesus. Diante da batalha, precisamos entender o poder da aliança. Diante da batalha, queridos, nós não podemos ficar súplices, nós não podemos suplicar. Você é uma voz, Filadélfia, autorizada, endossada pelo Espírito Santo de Deus, e quando você vai a Jesus em adoração, e quando você vai a Jesus buscando dele o perdão, buscando dele a graça, você vai nesta atitude de súplica, você vai nesta atitude súplice, e você então se lança diante do trono do Cordeiro, ali nos pés dele, para que você venha obter dele o favor no tempo que se chama hoje, no tempo oportuno. Mas o fato é que nós precisamos entender aquilo que a cruz de Cristo fez, a obra completa da cruz de Cristo nas nossas vidas. Efésios capítulo 1 diz que nós, após sermos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, nós somos reposicionados em autoridade espiritual. Então, queridos, quando nós vamos falar as circunstâncias, nós não podemos falar suplicando, nós não podemos chegar para os espíritos malignos dizendo: senhores espíritos malignos, por favor, saiam da nossa comunidade, por favor. Você não pode chegar para o câncer e dizer para o câncer: câncer, saia desse corpo, por favor. Não é assim que você ora, não é desta forma. Ou às vezes orando diante de Deus dizendo assim: Senhor,
tenha misericórdia, cure esta pessoa do câncer. Queridos, não é esse tipo de oração, sabe por quê? Porque Jesus te reposicionou. Efésios 1 inteiro está falando a respeito desse raciocínio, desta teologia bem firmada, de que agora estamos posicionados com Cristo na sua vitória. Então, a doença, a enfermidade, a circunstância, a escassez, a falta, a orfandade, as circunstâncias que se abatem na nossa vida, nós falamos e nós direcionamos a nossa voz de cima para baixo, em voz de comando, ordenando com autoridade espiritual. É assim que funciona, queridos. É assim que funciona. Diante da batalha não tem como suplicar. Você consegue imaginar os heróis da fé suplicando? Como pedintes, negociando uma trégua com Satanás e seus demônios? Não é assim. Nós recorremos à autoridade. Se lembra do Davi, o pequeno Davi? Veja Davi diante de Golias. Ele não se lamenta, ele não se esconde como seus irmãos covardes, irmãos bem preparados para a batalha, fortes, bem armados, mas Davi, o pequenino, ele não se esconde, ele não lamenta, ele não chora, ele não terceiriza a culpa. O que Davi faz? Davi recorre à posse da herança, Davi recorre ao poder da aliança, e sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz, queridos? Ele já vai para cima do gigante dizendo: quem é esse incircunciso que ousa afrontar os exércitos do Deus vivo, o Deus de Israel? Ele recorre àquilo que ele tinha na mão. Ele recorre, olha, o tempo todo, imagine que nas minhas mãos existe um pergaminho, sabe, uma escritura de uma herança incorruptível, guardada com Cristo Jesus, de uma autoridade espiritual. Ou se esta figura para você talvez não faça sentido, se lembre que na minha mão existe uma aliança. Se lembre do poder desta aliança, se lembre do juramento, da responsabilidade, mas também da graça, do amor envolvido no poder de uma aliança. Entenda que Davi está olhando para o gigante nesse momento e ele entende o poder da aliança que está na mão dele. Eu tenho uma aliança com Deus de Israel, eu tenho nas minhas mãos o pergaminho de posse de uma herança que é do meu Deus, e é por isso que ele fala essa frase: quem é esse incircunciso? Quem é esse gigante? Quem é esse descendente de Anaquim que se levanta contra o povo de Deus? A base para esse posicionamento do rapaz era: eu tenho uma aliança, e Golias não tem. Entende isso, Filadélfia? Amém? Até aqui tudo bem? Então, essa questão, Golias é incircunciso, Davi é circuncidado. Golias é um incircunciso, não faz parte da comunidade da fé, não faz parte da família do Deus vivo, não faz parte da aliança, não tem a posse da herança. Mas e Davi? Davi foi circuncidado. Ao ser circuncidado, ele foi inserido na família. Ele tem um nome, ele tem uma herança, ele tem uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Tendo uma aliança com Deus, ele agora está autorizado a representar o seu Deus em qualquer circunstância. E é em cima disso que ele se posiciona. Ele se posiciona nisso. Enquanto muitos homens estavam com medo, ele não tem medo. Sabe por quê? Porque ele fala assim: eu estou debaixo de uma palavra, de uma garantia. Eu estou debaixo de um envio. Eu estou debaixo de uma batalha que já foi vencida pelo Senhor dos Exércitos. E é assim que ele se posiciona. Ele diz: quem é esse? Quem é esse gigante que ousa ameaçar minha família? Quem é esse gigante que ousa ameaçar os meus sentimentos, os meus empreendimentos, que ousa ameaçar esta igreja, essa casa, essa noiva? Esta é a noiva do Cordeiro. Quem intentará contra ti, Filadélfia, a menina dos olhos do Senhor, o nosso Deus? Aleluias! Mas, queridos, nós precisamos entender isso. E este culto, ele é sobre paternidade espiritual. Entenda isso. Sobre a circuncisão, eu quero que você entenda uma coisa. O povo de Israel sobe do Egito. E o povo de Israel está subindo. Com mão forte o Senhor libertou aquele povo. Ele está subindo. E eles veem ao longo da jornada sinais, prodígios. Eles veem coisas extraordinárias. Mas o maior desafio era vencer a mente órfã. Era vencer a mentira de que eles não eram filhos e que a terra que eles estavam caminhando não era deles. Queridos, entenda que as fortalezas mais perigosas que o povo de Israel ele precisava vencer, não estava lá. Não era Jericó. Não era Jericó, porque Jericó eles venceram na força do brado do Senhor, da fé. Mas estava aqui dentro, ó. As fortalezas maiores que eles tinham que
derrubar estavam todas dentro da mente deles. A mente, que é um poderoso jardim para encontros extraordinários com o Senhor nosso Deus, através da oração, da fé, tinha se tornado fortalezas mentais para sofismas, ideias erradas, espíritos malignos. Queridos, eles precisavam possuir a herança se quisessem pôr em ordem a terra. Então, eles estão subindo e o maior desafio é tirar o Egito do povo, é tirar aquela mente de escravo, porque eles estão subindo, se comportando como escravos, embora tinham nas mãos a escritura da terra, embora tinham nas mãos a posse da herança, embora tinham nos dedos a aliança de filho de Deus, mas estão subindo como escravos, estão se comportando como escravos, estão lamuriando o tempo todo. É o maná que deu problema, é agora a falta da carne que eles acham que está faltando, é a água, e são vários problemas, e eles queixam, se comportam como escravos, queridos. E esse era o grande desafio. Então agora, nessa fase aqui com Josué, é necessário que eles tenham uma consciência de filho. Por quê? Somente uma consciência de filho é que vai colocar em ordem a terra que Deus tinha dado para eles. Estava uma bagunça a terra. Era um grande desafio a ser vencido. Mas para pôr em ordem a terra, a herança que eles tinham recebido do Senhor nosso Deus, eles necessitariam de uma consciência transformada, de uma mente transformada, uma mente de filho. E quando chega nos limites da terra, há uma convocação santa, uma convocação grupal, uma convocação comunitária para que todo homem fosse circuncidado. Se você trazer a sua memória, você vai se lembrar de que um momento como esse de circuncisão de todos os homens do grupo aconteceu lá em Gênesis capítulo 17, na época de Abraão, quando Deus fez também esse chamado. Mas aqui agora você entende que os filhos de Israel, eles estão caminhando no deserto. Eles estão caminhando como escravos, como servos de Deus, e não como filhos. Entenda essa palavra servo nesse contexto de alguém que está servindo como escravo. Eles estão caminhando como escravos, e eles estão caminhando desconectados uns dos outros, cada um caminhando conforme o seu entendimento e o seu pensamento. Mas agora, para possuir a herança, eles precisam de uma consciência de filho, e uma consciência de filho gera também uma consciência de família. E é por isso que Deus agora, nesse momento, Ele convoca a todos. Todos devem circuncidar. Todos devem passar por esse momento de confirmação de aliança, de inserir esses homens na família, na aliança do Deus vivo. Então o povo chega aos limites da terra, e eles tinham que passar pela circuncisão. Por quê? Para que eles tivessem consciência de família, consciência de aliança, consciência de que na mão deles existia a posse da herança. E como nação, no deserto, eles viveram um período transitório, como uma árvore recém-plantada. Deus tinha acabado de tirar aquela muda, vamos falar assim, aquela mudinha de planta lá do Egito, onde ela quase foi sufocada e morta. Mas Deus está trazendo esta planta agora para levar e plantá-la na terra fértil, prometida a Abraão, a Isaque, a Jacó. E o tempo todo desta jornada, esses homens, eles usavam Deus para realizar, estavam interessados nas coisas que Deus poderia fazer e não no ser de Deus, e não no Deus que é Pai, no Deus que é amigo, no Deus que é amor, no Deus que é justiça, no Deus que é ira, no Deus que é poderoso, no Deus que é onipotente, onisciente, onipresente. Eles estavam interessados em maná, estavam interessados em pão, estavam interessados em codorna, estavam interessados em água de rocha. Era isso que eles queriam, as coisas que a mão do Pai poderiam oferecer. Só que agora é necessário uma nova postura. É necessário, diante da posse da herança, se comportar como o dono da terra, e não como um poceiro. Eles tinham que se comportar como os filhos, ou seja, eles deveriam agora plantar, eles deveriam agora colher, porque é assim que o filho faz. Ele ordena a terra, ele expulsa os gigantes, ele retira os animais selvagens da terra, ele lavra a terra, ele planta e ele colhe. E assim deveria ser. O que nós estamos falando aqui, Filadélfia? Entenda uma coisa, estamos falando que agora, um povo que era escravo, que foi liberto, deveria se livrar da mente escrava, tirar aquela mente escrava e ter consciência de filho. Para quê? Para que dentro da terra
eles tivessem autoridade para representar o Pai. Representar o Pai. É como assim, Deus olhando do alto a baixo, veria os seus filhos com poder, autoridade de representação. Opa, ali vai uma filha de Deus. Ela está neste espaço onde ela foi plantada, representando o seu Deus. Ali, quem tem autoridade dentro daquele lugar é aquela filha. Lá, naquele outro lugar, quem tem autoridade é o filho, porque lá onde ele está plantado, como uma árvore que tem raízes profundas e que encontrou em Jesus a água que mata a sua sede, ele é um filho posicionado. Ele é um filho com autoridade. Isso nós estamos falando de trabalho, de faculdade, de igreja, de missão, nós estamos falando de cidade, nós estamos falando de nações. Você é uma voz autorizada. Você, Filadélfia, é a igreja que tem esta autoridade para representar o teu Pai. Amém, queridos? Aleluias. Por quê? Nós já dissemos isso, você só manifesta o Pai se você for filho. Não é verdade? Filho. E é assim, com os de sangue, com os do coração. É assim, com o de Israel e com a igreja gentílica. Não é? Por quê? Porque os de Israel, eles têm, vamos falar assim, ali a lei, mas a igreja gentílica recebeu o ministério do Espírito Santo. Então, ambos estão caminhando, e naquela mensagem da igreja enxertada no Cristo, nós vamos ver uma família, uma unidade, filhos representando o seu Pai. Vocês são parecidos com Deus. Onde vocês estão, as pessoas olham para você, é impossível esconder você. É uma lâmpada, é uma luz. Eles olham e falam, você é de Deus, você é diferente, tem algo em você. O que é isso? Autoridade. Autoridade, queridos. E você precisa viver isso, Filadélfia. Isso precisa ser realidade em todo o tempo da tua vida. Onde você chega, você é autoridade, manifestando o teu Pai, porque você é filho. E é por isso que esses filhos de Israel aqui são circuncidados, porque eles estão para herdar uma terra. Eles precisarão lidar com essa bênção, mas não em atitude interna de escravo, e sim com autoridade de filho. E é aí que nós vamos para esse texto que nós lemos aqui, quando a campanha de Josué está quase no fim. Ele já tinha empreendido muitas batalhas, muitas guerras, vencido muitas delas. Algumas que foram perdidas pelas más escolhas do povo, pecado no meio do arraial. Mas aqui, em todo o tempo, Josué, ele olha para trás e ele vê a fidelidade de Deus em todos os momentos. E a Bíblia, queridos, isso é lindo, porque esse homem, esse varão valoroso, o tempo todo ele está caminhando, e a palavra de Deus diz que Josué, ele não se apartava do livro da lei. Ele não caminhava, ele não se desviava nem para a direita e nem para a esquerda, mas tudo aquilo que Deus falava, ele acatava, ele caminhava debaixo da autoridade, debaixo da palavra do Pai. E aqui agora, nesse momento, preste bastante atenção, porque isso aqui diz respeito à tua vida. Talvez você até se identifique com essa situação. Entenda que aqui em Josué capítulo 11, não era um inimigo, não era um só. É um gigante, é só Jericó. Não, queridos, aqui foi uma coalizão. Você sabe o que é uma coalizão? Era, como diz o mineiro, uma colundria. Juntou assim um tanto de inimigos. Era inimigo dali, de lá, era inimigo de várias naturezas, era gigante, era rei inimigo, tinha inimigo que vinha de cavalo, tinha inimigo que vinha em suas carroças, em suas carruagens, tinha inimigo armado com lança, tinha inimigo armado com espada. Ajuntou-se para pelejar contra o povo de Deus, uma coalizão, veio um bando, mas veio uma turma de problemas de uma vez só. Bateu lá na porta da casa do Josué e dos filhos de Israel, e não era uma só não. A coisa ficou feia naquele dia. Então aqui agora se ajuntou. Só que o interessante é que o título do capítulo não é a coalizão que enfrentou Israel, os muitos inimigos que se levantaram contra o povo de Deus, os muitos problemas que se abateram na casa do Josué, o inimigo gigante, o inimigo de guerra, o inimigo... Não é assim que a Bíblia coloca o título deste capítulo. Está escrito assim: outras vitórias de Josué. Você pode glorificar o Senhor por isso? Você entende isso, Filadélfia? Isso é a verdade de Deus a teu respeito. Outras vitórias da Filadélfia. É o novo capítulo que Deus hoje está abrindo na tua história. Aleluia, queridos. Glória a Deus.
Eram muitos problemas para pelejarem contra. A palavra de Deus está dizendo assim, pelejarem contra Israel. E diferentemente do povo lá no passado, que murmurou, que diante dos gigantes começou a debandar, agora esses filhos aqui, eles olham para o pai. Eles colocam os seus olhos no pai. Eles não foram olhar para o gigante. Porque certo é, Filadélfia, que se você olhar para o problema, na verdade não é nem o problema, né? São os problemas. É muito. É uma turma. Não é? É assim, levantou, aquela turma de gigante. Certo é que se você for olhar para esses muitos desafios dessa semana, você vai fazer igual aqueles israelitas do passado. Ah, Senhor, mas nós somos como gafanhotos perante esses muitos problemas. Melhor é voltar mesmo. Olha, o negócio é voltar para trás, porque diante desta jornada à minha frente, eu não consigo. Eu me sinto como um gafanhoto. Mas, queridos, Deus está chamando você hoje para olhar para aquele que está acima dos gigantes, acima dos outros problemas, acima dos desafios, que é o teu pai. Quem é o teu pai, Filadélfia? O Senhor Jeová, o Senhor Jeová Tsebaote, o Senhor das batalhas. Ele é o nosso pai. Ele guerreia as nossas batalhas. Dele vem a nossa força, dele vem a estratégia, dele vem o que nós precisamos na nossa vida. E foi isso que esses israelitas fizeram aqui nesse momento. Eles olham para o pai. Eita, o que é que o pai está falando? Vamos buscar. E aí vai Josué para a presença do Senhor. Ali ele começa a buscar. Ali ele começa a colocar os ouvidos para ouvir a voz de Deus. E Deus chega para ele e fala assim, ó, como eu amo essa frase, queridos. Isso aqui teve um impacto tão poderoso na minha vida esse ano. Amanhã, a essa hora, eu os darei nas suas mãos. Amanhã, nessa hora, ó, 10:50, eu darei os seus inimigos nas tuas mãos. E aí o Josué olha e fala assim, mas e aí, né, que jeito que esse inimigo vai chegar? Vai chegar armado, vai chegar de carro, vai chegar de que jeito? Aí Deus fala para ele assim, não, eu vou dar nas suas mãos e vou dar eles feridos. Eu darei os inimigos na tua mão e darei eles feridos, para você não precisar fazer nada, para você só batalhar conforme o comando do Senhor, porque já vai vir ferido. E outra coisa, eu inviabilizarei os seus meios de destruição. Queridos, isso é maravilhoso, porque Deus deu o comando, falou, é amanhã, nessa hora, os inimigos estarão feridos aos teus pés, rendidos, e eles vão vir já neutralizados, os meios de destruição do inimigo vão chegar inviabilizados, porque o Senhor, Ele dá um comando para Josué, dizendo, vai derrubar os cavalos, vai cortar o tendão de todos os cavalos para eles ficarem inúteis, ou seja, o meio de destruição do inimigo não vai mais funcionar contra a tua vida. E outra coisa, a bênção vai ser tanta que você vai botar fogo naquilo que era o plano do inimigo contra a sua vida. Queima, Josué, queima os carros do teu inimigo, porque amanhã, a essas horas, eu darei todos eles nas tuas mãos. Aleluia. Queridos, isso aqui é poder de aliança. Olha, mas não importa o que está na frente. O que é? É câncer, é doença, é enfermidade, é doença que o médico falou que não vai ter cura, é sentença de morte. O que é que está? É sentimento que está um farrapo? É as finanças que você abre o seu aplicativo? Está tudo no vermelho? O que é que se colocou diante de você? Eu sei que não é uma coisa só, é uma coisa plural, são muitos problemas. Coloque os seus ouvidos para ouvir esta palavra que está saindo do altar do Senhor nesta noite para a tua vida. Queridos, amanhã, a estas horas, o Senhor dos Exércitos dará nas tuas mãos, colocará nas tuas mãos, aleluia. E olha, queridos, ainda vai bloquear os métodos de destruição do teu inimigo contra a tua vida. Aleluias. Eu recebo esta palavra, Senhor, sobre a minha vida. Aleluia. E qual a resposta de um filho diante dos problemas? Como que uma árvore enraizada no Cristo, ela se posiciona? Alguém que está em posse da herança. A Bíblia diz aqui que eles saíram apressadamente para a guerra. Olha, diante de uma palavra dessa, eles saíram apressadamente. É crente esse povo, não é? Não é? Claro que é. Porque crente é meio doido. Quem é que corre para os braços da batalha assim com pressa? Crente. O que os cristãos fazem no dia da luta? Eles cantam, até que o canto suba o vale, igual fizeram lá naquele momento da batalha, e subiu acima do vale. É assim que nós nos comportamos. É isso, Pai. Então essa é a palavra que o Senhor tem nos dado. O Senhor vai nos dar os nossos inimigos, então nós não vamos esperar amanhã não. Nós já vamos partir para a batalha, nós já vamos começar. Debaixo da Tua palavra nós marcharemos.
Aleluia. E foi assim com Josué, foi assim com o filho, que estava na posse da sua herança. Olha, queridos, diante desse ajuntamento de problemas hoje, reaja como filho. Você não é escravo, você não é escrava, você precisa se libertar dessa mentalidade escassa, dessa que você olha para todos os lados e não vê solução. Você é filho, você é filha do Deus vivo. E entenda uma coisa, autoridade tem a ver com o entendimento de quem você é, e isso é uma atitude de fé. Autoridade tem a ver com o entendimento de quem eu sou. Quando você entende quem você é, você possui essa autoridade. Se você vê uma pessoa cambaleando diante de uma situação, titubeando entre duas posições, ela ainda não entendeu quem é o pai dela. Ela ainda não entendeu quem é o pai que se assenta no trono. Porque todos aqueles que entenderam quem é o seu pai, receberam, diz o João, ali no capítulo 1, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Ah, queridos, existe autoridade para a tua vida, é disso que se trata esse culto nessa noite. Filhos do Deus vivo, que recebem da parte do Senhor autoridade espiritual sobre espíritos malignos. Olha, às vezes a gente fica dormindo dentro de casa, o inimigo cirandando com as coisas, e você lá, misericórdia, Senhor, não é para chorar, não é para chorar, nem é para rir também nessa hora, né? Vai para a internet postar meme da sua situação caótica, terrível, não vai fazer isso não é hora de chorar, e não é hora de rir, é hora de se posicionar. Se levanta em oração dentro da tua casa e bota esses espíritos para correr, queridos. Lá na tua mesa, quem tem que se assentar é só o Senhor Jesus Cristo, é Deus. Lá na tua casa, no teu coração, quem se assenta aqui dentro da tua cabeça não é Satanás, para ficar enchendo a tua cabeça de minhoca, de coisas ruins, de pensamentos ruins. Quem se assenta aqui nesse banco de só 2 lugares, que existe no jardim da tua mente, é você e o Senhor Jesus. Aleluias, para ter encontros poderosos. Eu vou ler para você Deuteronômio capítulo 10, se você desejar, abra sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 10. Amém, queridos? Deuteronômio capítulo 10, o versículo 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor o teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou aos teus pais para o amar, e a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, e nem aceita suborno, que faz a justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro. Amai, pois, o estrangeiro, porque estes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo teu nome jurarás. Aleluia. Circuncidai o vosso coração. Circuncidai o vosso coração. Quando está falando disso aqui, queridos, estamos falando de que quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nosso coração ele é alterado pela cruz. Entenda esta alteração como uma mudança da disposição interior do nosso coração para nós caminharmos em pureza e em santidade. E agora você é chamado filho de Deus. Muitas pessoas têm vivido aquém do propósito. Por quê? Porque passam diante da cruz, aceitam a Jesus, mas continuam a viver como escravo, aceitando as acusações do inimigo, aceitando as afrontas, aceitando as mentiras a respeito, dizendo que, olha, essa terra não é para você não, você merece menos, olha o tanto que você é pecador, olha o tanto que você falha, olha o tanto que você é sujo, você não tem direito lá daquela terra prometida, desta herança. Mas nós precisamos lutar contra essa disposição equivocada, porque o nosso coração agora é um novo coração, é uma nova disposição de pureza, mas também de aliança. Ou seja, tudo o que é verdade para Deus passa a ser verdade para nós. Temos que entender isso, e isso precisa ser recebido por fé. Irmãos,
não existe sermão nesse mundo que possa colocar isso dentro da cabeça de um sujeito. Não existe sermão, não existe. É somente amor doado, mas também amor recebido. Amor doado e amor recebido. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Tinha um culto acontecendo naquela estrada. Jesus era o pregador. E tinha 2 membros ali naquela congregação naquele dia. Dá para entender a magnitude do sermão que Jesus pregou naquela estrada? O quanto que o sermão de Jesus, a pregação de Jesus devia ser boa. Era Jesus que estava pregando. E o sermão de Cristo ressurreto no caminho de Emaús não colocou dentro da cabeça daqueles 2 que eles eram filhos de Deus. Já pensou isso? Sabe por quê? Porque é somente o amor que coloca isso para dentro. Amor doado na cruz, amor recebido na mesa. Amém, queridos? Não adianta, vem aqui culto após culto, escuta isso, sai lá fora, vive que nem escravo, aceitando as migalhas, vivendo, se comportando como escravo. O inimigo, o diabo, se andando dentro de casa, sei lá, sentado, postando meme da tua, desculpe a palavra, da sua desgraça, falta de graça. E aí, queridos, nós vamos ficar assim até quando? Até quando nós vamos ficar nessa posição? Aí vai Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, eles se assentam na mesa, e o amor agora é oferecido e é recebido na mesa. Jesus parte o pão, quando Jesus entrega, o que acontece? Ele desaparece perante os olhos dos discípulos, e eles dizem: nós de fato estávamos de frente o Cristo, nós de fato recebemos o Cristo na nossa mesa. Vamos voltar para Jerusalém, é lá o nosso lugar. Vamos voltar para Jerusalém, é lá o lugar onde nós precisamos permanecer, porque nós entendemos que nós somos filhos de Deus. O amor foi dado na cruz e foi recebido na mesa. É preciso receber por fé. É preciso receber, queridos, você entender, falar: eu sou filho de Deus, eu não aceito nada além disso. Eu não abro mão desta paternidade, eu não abro mão das bênçãos que Deus tem para a minha vida. Olha, queridos, que sejam as muitas vitórias, como o título desta ministração, as outras vitórias de Josué, as outras vitórias da Filadélfia. Eu vou falar isso, você vai falar o teu nome, mas fala como filho. As outras vitórias, aleluias, glória a Deus. Mas e aí? Só tem vitória quem tem gigante para derrubar, não é assim? E aí nós vamos para o último ponto da ministração aqui. Versículo 9 diz que fez Josué como o Senhor lhe dissera. As palavras de Deus, que era a base dessa aliança, suas promessas, seus conselhos, Josué caminhou debaixo do conselho de Deus. Ele não desviava nem para a direita e nem para a esquerda. Deus falou, está falado. Se ele falou, não importa o que esteja visível. Porque, queridos, entre o ponto de partida e o ponto de chegada tem toda uma jornada. Às vezes Deus fala conosco e a gente fala: mas e aí? Cadê? Eu não estou vendo nenhuma mudança. Deus falou, parece que a coisa está do mesmo jeito. Deus está trabalhando, queridos. Deus está trabalhando. O tempo todo o Senhor Deus está, os processos de Deus estão se desenrolando na nossa vida, ainda que nós venhamos, muitas das vezes, a não enxergar. E é por isso que isso exige de nós intencionalidade. Você precisa ser intencional. Tem que ter intenção, tem que ter perseverança, mesmo que haja um caos evidente. Precisamos ser intencionais nas nossas atitudes de fé e posicionamento como filho. Não, amanhã, olha, a essas horas, Deus, Ele me disse que eu verei a provisão na minha vida, mas eu já vou começar me posicionando, é agora. Não vou esperar chegar amanhã para me posicionar como filho. Eu já vou me posicionando agora, com intenção. E o segundo passo aqui, Josué, ele partiu, para uma guerra contra as fortalezas do inimigo, porque existe um desenrolar. Deus falou: vai, Josué, batalha. E eram muitos, queridos, era um exército muito grande. Josué, então, ataca o exército, o inimigo agora é derrotado, mas os reis, os chefes, os maiorais dos problemas causados, eles correm para dentro da fortaleza, e eles se escondem lá dentro, dos castelos, das muralhas. E aí, Deus fala para Josué: vai para cima, parte para cima dessas fortalezas, destrói a fortaleza e destrói o inimigo que está lá dentro, o chefe.
tem que cortar a cabeça desse problema, que senão o negócio não vai resolver. E agora, Josué, ele parte para cima dessas fortalezas, onde o inimigo se aloja. Do que nós estamos falando aqui, queridos? Porque, olha, presta muita atenção, os grandes pecados, eles acontecem, não é no dia do luto, não é em volta de caixão. Olha, a maioria dos grandes pecados não acontece na casa onde há pranto de luto, mas sim na casa onde tem folguedo, onde tem dança, onde tem celebração de vitória. É às vezes nos momentos das grandes vitórias que a gente baixa a guarda, e por estar celebrando a primeira conquista, a gente deixa de orar, deixa de jejuar, deixa de estar vigilante, aí o inimigo vem, queridos, e ciranda na nossa vida. E é por isso que aqui agora, Deus está falando para Josué, você já está com o pé dentro da vitória, mas ainda existe mais a ser feito. Olha para dentro da tua mente, existem fortalezas, e o inimigo está se alojando dentro de fortalezas, coisas erradas, mentiras, sofismas, coisas que o inimigo tem usado aqui dentro, ó, pensamentos, crenças. Filadélfia, preste muita atenção nisso, porque nossa mente, muitas das vezes, ela pode nos trair. Por isso, firme as suas convicções na tua aliança com Deus, na palavra que Deus, Ele liberou a teu respeito. E quando as coisas começarem a balançar, olhe para trás e questione, porventura Deus falhou ao longo da história? Queridos, Deus falhou ao longo da história com seus filhos? Deus nunca falhou. E não vai ser agora que Ele vai falhar, não vai ser agora que Ele vai deixar você na mão, não vai ser agora que Ele vai te abandonar. Você já parou para pensar que essa situação pode ser um impulso de Deus na tua vida para o extraordinário? Já parou para pensar nisso? Lembra do José, quando ele bateu lá dentro daquele poço? A família jogou o garoto lá dentro, eram os de casa, eram os de dentro, eram os da congregação. Lançaram ele dentro do poço, jogaram lá. E quando ele caiu, queridos, aquilo ali foi um trampolim que jogou ele para cima do trono. O poço que os irmãos julgavam ser o fim de José, foi a porta para o trono. Então, aquilo que era a adversidade da vida do rapaz, se tornou a porta aberta para um reinado em vida, para colocar pão na mesa de muita gente. Entenda que essa situação pode ser a grande chance da tua vida, queridos. A grande chance da tua vida. Sabe por que eu penso isso? Entenda uma coisa, os gigantes, os anaquins, eles atormentaram gerações e gerações, era um problema recorrente. Agora eu quero que você entenda, pensa lá na tua vida, aquele problema que fica indo e voltando, vai e vem, ano após ano ele está lá de novo, é o gigante. Por quê? Porque lá no passado, os filhos de Israel chegaram na beira da terra, e os filhos os gigantes estavam lá, e os filhos de Israel agora ficaram com medo do tamanho do problema, do tamanho do enfrentamento à sua frente. Mas agora, nesse dado momento aqui, eles estão novamente de frente aos anaquins, um problema que voltou para atormentar o povo de Deus. Só que agora, queridos, Josué está debaixo de uma palavra, e Deus, Ele liberou essa palavra para Josué. Vai para cima, Josué, vai para cima, porque agora chegou o fim desses gigantes. Nós lemos isso, a palavra de Deus diz que Josué exterminou os gigantes, e não houve mais gigantes dentro dos limites de Israel. Tinha gigante fora, tinha gigante perto, mas dentro da casa não tinha mais, queridos, não tinha. Deus está liberando uma palavra sobre a tua vida, Filadélfia, preste atenção nisso, porque é chegado o fim deste gigante que anda atormentando a tua vida, geração após geração, geração após geração. E olha, queridos, Deus tem senso de humor. Mas não vem me falar que não tem, porque tem. Sabe por quê? Porque agora aqui, um pouquinho à frente da história, aqui no versículo, vamos ler para você não achar que eu estou falando bobeira. Ó, Josué capítulo 11, abre aí. Josué 11, nós lemos do 18 para frente. Dá uma olhadinha no 20. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração, para saírem à guerra contra Israel, a fim de que, isso aqui muda tudo na sentença, a fim de que
fossem totalmente destruídos e não lograssem ou não recebessem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado. Esse teu Deus tem senso de humor. Não é que ele instigou o inimigo, não é que ele endureceu o coração do inimigo. Por quê? Aqui nesse momento, o próprio Deus, ele endurece o coração do inimigo. Ele endurece o coração daqueles que estavam pelejando contra Israel. E agora esses inimigos, eles vão para cima e vão com muita raiva do povo de Deus. E Deus falou, é assim mesmo, vai para cima, Satanás, pode ir porque você vai dar com a cara na parede. Você não sabe o tamanho da muralha que está na frente dos meus filhos. Essa muralha se chama Senhor dos Exércitos. Queridos, quando o inimigo armou o impulso e veio para cima, porque Deus estava instigando, fustigando os inimigos para cima do povo de Deus, ele veio e bateu em cima de uma muralha. Essa mesma muralha que está na frente, essa mesma muralha que está na frente da tua casa, essa mesma muralha que está na frente do teu coração, da tua mente nessa noite, queridos. Você pode estar até olhando assim, dando uma espiada assim, ó, por detrás da muralha e falando, meu Deus, mas o diabo está vindo com uma fúria, mas o diabo está vindo numa velocidade. Olhe, queridos, não hoje para a velocidade com que o inimigo está vindo para cima da tua vida, é Deus que está pondo pilha nele. Para quê? Para que quando ele venha e bata na frente desta muralha que está à sua frente, que é o Senhor dos Exércitos, ele venha ser extirpado totalmente. Aleluias! E conforme o versículo, esse inimigo não venha receber piedade alguma, a saber, ser destruído totalmente, como o Senhor teu Deus tem ordenado, de geração após geração. Queridos, não perca tempo, glorifique o Senhor Deus. Aleluias. Eu sinto virtude nesse altar nesta noite. Aleluias. É isso. Teu pai tem senso de humor. Amém? Tem ou não tem? Aí o inimigo vem correndo, né? Deus fala, corre mesmo, vai, pode ir para cima, vai. Você não sabe aonde você vai bater tua cabeça, não. E ele vem e dá com a cara, né? De frente o escudo do Senhor dos Exércitos. Para quê? Versículo 20, Deus estava explicando. Para que fossem totalmente destruídos. Aleluia. E o versículo 21, nós temos o saldo disso tudo. Josué extirpou os gigantes. Josué extirpou os gigantes de toda a terra de Israel. Eu quero finalizar dizendo para você, Filadélfia, uma situação só é transformada quando se coloca para fora o reino que Deus já colocou do lado de dentro. Vou repetir mais uma vez para que você ouça isso e guarde isso no seu coração. Uma situação só é transformada quando você, o filho, coloca para fora o reino que o pai colocou dentro de você. E é por isso que eu vim aqui nesta noite, como ministro de Deus, para trazer esta palavra ao teu coração, dizendo a você que não é tempo de chorar. Seca hoje as lágrimas dos teus olhos. Seca hoje as lágrimas dos teus olhos. Eu sei que o seu coração está dolorido, Filadélfia, porque não é um problema que se levantou, é vários. São muitos inimigos ao longo desta jornada. Mas o Senhor teu Deus está dizendo, não é hora de chorar, não é hora de rir, não é tempo de cantar, é hora de se posicionar e partir para a batalha. Firma a árvore, as suas raízes em Jesus e na posse da herança que é sua, na consciência de que você tem o seu coração circuncidado e, portanto, é filho de Deus. E não é como esse inimigo incircunciso que vem contra a tua mente, a tua casa, a tua família. A consciência de filho colocará em ordem a terra que está logo aí à tua frente, queridos. Que é a promessa de Deus para a tua vida. E eu quero finalizar com o salmo que nós lemos. Ainda que o corpo e a mente fraquejem, Deus é a nossa força e a nossa herança para sempre. Amém, queridos? Repita isso comigo nesta noite. Ainda que o meu corpo e o meu coração fraquejem, Deus é minha força. Ele é a minha herança para sempre. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Quando você se levantar hoje, se levante como filho, não levanta como escravo não, levanta como filho, e levanta com autoridade para adorar, cantar, exaltar o Senhor, que é o Senhor dos Exércitos, é o Senhor da tua casa. Vai para cima, guerreiro,